A partir de agora, Pode Isso? Seu podcast de entrevistas. Entrevistas políticas, jurídicas, educacional, médica, musical e muito mais. Sempre com uma conversa envolvente e cheia de informações. Com a apresentação de Giancarlo. Prepare-se para mergulhar em debates e histórias incríveis. No ar, Pode Isso? Pelo YouTube e Instagram. Você por dentro de todos os assuntos no Pode Isso? Seu podcast. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver nos assistindo. Está começando agora o Pode Isso, seu podcast. E hoje temos uma entrevista especial com o médico, escritor, médico psiquiatra e escritor, Dr. Hernando Pinheiro. Obrigado. Presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui falando a você e a toda a sua grande audiência. Perfeito. Doutor, qual hoje, iniciando nossa conversa, o papel institucional da ANP, que é a nível estadual, e da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, a relação institucional? É apenas para médicos? Tem uma questão governamental, a população? Qual o papel hoje dessas instituições? Essas instituições, elas têm um caráter científico, mas também ela, apesar de ser fechadas aos médicos, só quem se associa são os médicos, mas ela dialoga com a sociedade. Então, nós damos a nossa opinião em vários fóruns sociais, políticos e por aí vai. Então, nós representamos os psiquiatras, no caso, a nossa estadual aqui no nosso estado, a Associação Brasileira a nível federal representa todos os psiquiatras do Brasil e nós fornecemos a nossa opinião às entidades que assim precisam e desejam. Por exemplo, uma causa comum é a nossa luta em defesa de uma assistência aos doentes mentais melhor, do ponto de vista da saúde pública, né? Porque na saúde privada, felizmente, nós temos uma saúde mental de boa qualidade. Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ele dizendo da dificuldade de não ter um hospital para internar um paciente. Eu disse, no SUS. Aí mostrei a foto de um hospital psiquiátrico aqui de Mossoró, que é um hotel 5 estrelas. Não perdem nada em uma hotelaria de um 5 estrelas. Então, veja, as pessoas que têm condições financeiras boas, elas têm condições de ter acesso a uma psiquiatria de excelência, a nível do melhor do mundo. Mas quem não tem dinheiro, infelizmente, tem dificuldade de ter acesso a uma assistência em saúde mental de qualidade. Perfeito. Nós estamos no mês de setembro, né? Conhecido como Setembro Amarelo, que é um mês que foi escolhido, né, para o combate ao suicídio. Sim. Né? E em especial a data definida foi dia 10 de setembro. Então, o porquê foi definido primeiro esse mês e quais o trabalho, em relação à associação, à população de informação ou de difundir essa questão do Setembro Amarelo, dessa necessidade de proteção psicológica, né, das pessoas. Primeiro pela data, o dia 10 era um dia que era um dia uma data da Organização Mundial de Saúde, o dia de combate ao suicídio. Mundial. E essa data, ela surgiu, conta-se uma história de um rapaz nos Estados Unidos, ele tinha um carro amarelo e gostava muito. Ele era um rapaz muito bem visto na vizinhança e, assim, inesperadamente, pelos vizinhos, pelo menos, ele cometeu suicídio. E as pessoas ficaram, assim, magoadas e inquietas, porque aquilo, né, de uma pessoa que eles não esperavam. Então, começaram a distribuir um lençozinho, alguns pequenas lembranças dele de cor amarela, como uma fitinha amarela, por exemplo. E a partir daí começou a cor amarela, porque ele gostava do carro amarelo, e a data foi a data do suicídio dele. Então, quando a Organização Mundial começou isso, em pouco tempo depois, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi em 2014, instituiu essa data aqui também no Brasil. E mais do que isso, mais do que a data, dia 10 de setembro, a Associação Brasileira de Psiquiatria criou um mês inteiro, porque ela disse que era preciso falar muito sobre esse assunto. E hoje não é mais o mês inteiro, é o ano inteiro. A nossa associação brasileira, ela tem um site exclusivo do Setembro Amarelo e tudo mais para divulgar informações que são necessárias para se diminuir essa quantidade de suicídios no Brasil, divulgadas permanentemente, e não apenas no mês de setembro. Mas ficou famoso esse mês para se falar a respeito desse assunto e tentar melhorar a saúde mental da população para que não ocorra
esse número alarmante de suicídios. Perfeito. Como o senhor falou, é um mês simbólico, vamos dizer assim, mas o combate e o trabalho e a ênfase na proteção dessas pessoas tem que ser o ano todo, né? Sim. Diariamente, né? Aí, nessa outra parte, terminando de responder, a nossa associação, assim como a brasileira, tenta lutar por condições de assistência nessa área da saúde mental de melhor qualidade. Porque nós notamos que um dos motivos que levam ao crescimento do número de suicídios é a desassistência psiquiátrica. Então, por exemplo, imagine, se você for procurar um psicólogo para fazer uma psicoterapia individual no SUS, você demora 1 ano. E um médico psiquiatra chega a 2 anos. Então, é um absurdo essa forma como a população é tratada no SUS, e nós lutamos, nós como associação, para que essas condições sejam melhoradas. Então, como o senhor falou no início, as políticas privadas estão bem, estão funcionando, mas há uma deficiência grande nas políticas públicas. O que fazer para melhorar? Vocês chegam junto dos órgãos públicos, das prefeituras, estados, governo federal, deputados, enfim, dos políticos, que é quem realmente consegue trazer essa situação e trazer essas melhorias para a população em geral, que não tem condições de pagar aquela consulta, né? Sim, com certeza. Hoje mesmo, eu nem tomei café, nem almocei, né? Porque eu estava até pouco tempo na Assembleia Legislativa. Ontem e hoje tomou posse um deputado estadual que foi meu antigo paciente. Ele chegou a ser internado vários meses numa comunidade terapêutica como dependente químico. Ele se libertou da dependência química e assumiu. Inicialmente ele foi vereador na segunda maior cidade do estado, foi vereador em primeiro lugar no número de votos. E hoje ele assumiu como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa do RN. É uma pessoa que abraça essa causa. Exatamente. Então ele abraçou essa causa de longa data, porque ele foi uma vítima desse sistema, né? Por exemplo, quando ele se tratou, ele não se tratou no SUS. Ele se tratou numa comunidade terapêutica que era de uma igreja, né? Então ele é uma vítima desse sistema perverso contra o paciente que tem uma doença mental, porque ele fica desassistido. Então, nós atuamos junto às câmaras de vereadores, à Assembleia Legislativa do Estado e a todas as instâncias governamentais que possam existir, onde há um interesse. Nós, como associação, lutaremos para que as condições que são prestadas de assistência em saúde mental sejam melhoradas. Teve alguma evolução? Porque eu entrevistei esses dias um presidente de uma associação de polícias, que ele disse que realmente tem também na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, essa dificuldade de psicólogo e psiquiatra, porque é necessário também, né? O órgão de segurança pública, as pessoas que estão ali na linha de frente, ter esse trabalho. Então, o senhor tem visto na prática alguma evolução? Não, houve uma piora. Por exemplo, um grande problema que nós estamos enfrentando agora é com o fato dos hospitais de custódia serem fechados. Os hospitais de custódia estão sendo praticamente fechados todos agora, e esses pacientes já estão sendo internados no hospital psiquiátrico, dos poucos que ainda restam, como o Hospital João Machado, que não é psiquiátrico mais, porque só tem 10% dos leitos psiquiátricos, é um hospital geral, mas lá estão sendo internados pacientes que cometeram crimes graves e estão reincidindo, mas eles estão sendo internados lá porque não existe mais o hospital de custódia, sendo que não existem as condições do hospital de custódia. Por exemplo, imagine você ter uma filha enfermeira ou médica, ela agora vai trabalhar com um paciente que cometeu crimes, é reincidente em estupros, em pedofilia e por aí vai. Então, a assistência na área da doença mental está cada vez pior. Porque tem esses nomes bonitos, como, por exemplo, saúde mental. A área não é da saúde mental, a área é da doença mental, que lá só tem doente, né? Mas se coloca esses nomes e tentam burlar o que de fato está existindo. Na verdade, não existe uma assistência para os doentes mentais de qualidade. Imagine você, se você adoecer gravemente, o que você vai fazer? Se você vai demorar 1 ano para encontrar um psicólogo, 2 anos para encontrar um psiquiatra. Então, você vai ter que dispor de algum dinheiro. Então, por exemplo, eu já calculei mais ou menos para uma pessoa se tratar durante 3 meses, ou 4, talvez, você precisa de 3, 5 mil reais. Porque precisa pagar consulta particular de médico psiquiatra, 10 sessões com psicólogo, vai comprar remédio que custa entre 500 e 600 reais por mês, se for um caso grave. Então, é de 3 a 5 mil reais durante os 3 meses para você se livrar de um adoecimento grave, para estar em condições de voltar a trabalhar, se relacionar e tudo mais, ou seja, a doença ser amenizada. Perfeito. Essas pessoas que já estão doentes, né, psicologicamente, de doenças psiquiátricas, existe hoje uma faixa etária, ou é mais do sexo masculino, feminino? Como é que está essa dinâmica hoje? Isso depende da doença. Por exemplo, depressão.
o suicídio. Suicídio 3 vezes mais mulher tenta do que homem. No entanto, o homem comete 3 vezes mais, porque o homem usa meios mais letais. Então, depressão, tem muito mais casos em mulher do que em homem. Então, depende da idade, do sexo também e da doença. A parte para um extremo seria mais os homens, no caso, pela letalidade. No caso do suicídio, sim, porque apesar de que tentam menos, mas usam meios mais letais. E eles, é importante que se diga isso, eles tentam ou cometem o suicídio porque, na grande maioria dos casos, praticamente 100% eles têm uma doença mental. E as principais são depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química e ansiedade. Esses são praticamente mais de 90% dos motivos são esses 5 que eu lhe disse. Para as pessoas que estão em casa, quais são os principais sinais dessa pessoa que tem uma tendência, vamos dizer assim, né, que tem uma depressão, que tem a bipolaridade, essas tendências, vamos dizer, que possa levar a um extremo, né? Existem sinais específicos ou são aqueles comuns, álcool, droga, que a gente vê muito pessoas que partem para esse lado, normalmente são pessoas que têm essa tendência, ou é indiferente essa questão? É muito importante que você olhe se a pessoa está funcionando como antes. Por exemplo, você encontra uma pessoa que agora não consegue mais trabalhar, não consegue mais manter um relacionamento afetivo, não consegue mais estudar, ou se estuda tem um rendimento muito menor, mudou recentemente, repentinamente. Então, essa pessoa deve ser observada, escutada, acolhida, para ver se ela não tem algum adoecimento mental. E se ela está usando drogas, por exemplo, nesse exemplo que você falou, com certeza é a terceira causa de suicídio é o uso de drogas. Então, você deve estar atento quando a pessoa está usando drogas ou tem uma diferença no comportamento, na fala, e porque isso também pode sinalizar que ele tem uma doença mental e, tendo a doença mental, tem chances de cometer suicídio. E qual o momento, ou se existe um momento adequado, não está na hora de procurar um médico? Ou a pessoa ter essa consciência, que é mais difícil, ou os familiares falam, não, está na hora da gente procurar e tentar uma ajuda profissional. Se existe uma tentativa de suicídio, essa é uma urgência médica. Ele deve procurar imediatamente o médico. Porque a pessoa tenta suicídio agora, por exemplo, mas ele pode tentar amanhã de novo. Então, é uma urgência médica. Se ele está pensando nisso agora, deve ser levado a um médico e iniciar um tratamento. Porque certamente ele Se ele verbalizou que vai fazer, também imediatamente tem que levar ao médico. Porque certamente ele tem uma doença mental e merece ser tratado, né? Então, a questão é essa. Tem que tratar a doença que existe. Então, se você desconfia que alguém tem uma doença mental, que inclusive pode levar ao suicídio, se alguém tem essa doença, você tem que procurar uma assistência médica. De preferência, um médico psiquiatra. Quando não for possível, um médico, né? Que não seja psiquiatra, mas um médico. Aí, esse médico psiquiatra, ele tem que dar um diagnóstico de uma doença e estipular um tratamento, que geralmente é assim: tomar remédios para aquela doença, fazer psicoterapia, geralmente quem faz é um psicólogo, e também orientar sobre as mudanças positivas no estilo de vida. Fazendo assim, na grande maioria dos casos, aquela pessoa desiste ou desaparece esses pensamentos. Porque só realmente uma questão medicamentosa não vai resolver. Existem outras coisas atreladas, não é isso? Para poder a pessoa não só sair daquele momento, mas tirar aquilo da cabeça de vez e mudar sua vida, né? Em linhas gerais é assim, mas às vezes não é possível fazer mais nada. Então, por exemplo, você imagina uma pessoa que está gravemente doente, no seu quarto, não sai por nada. Como é que ela vai fazer exercício? Como é que ela vai fazer uma psicoterapia? O que resta é tomar um remédio. E às vezes, nem sequer um remédio líquido ou em comprimidos. É uma injeção a cada 15 dias, um exemplo. Porque essa pessoa está incapacitada de contribuir com o tratamento naquele momento, devido à gravidade da doença dele. E às vezes, quando a pessoa não tem consciência da doença, ele não aceita tratamento. Então, como é que ele vai se tratar com um psicólogo, por exemplo? Não, vai precisar tomar remédios. Então, é caso a caso, mas na grande maioria dos casos é remédio, psicoterapia e mudanças no estilo de vida. Perfeito. Hoje existem quais os contatos, números, para um cidadão comum que vê a iminência de ocorrer uma possibilidade de um suicídio, ou ocorreu, então, quais os números de você tentar ajudar, não só um familiar, mas um vizinho, uma pessoa que esteja passando em vez de situação? Existem quais os canais que existem de apoio a essas pessoas e aquela combate eminente, né? Aquele apoio eminente e urgente, vamos dizer assim. O que você tem que fazer é levar a pessoa a um pronto-socorro. O mais urgente é isso. Aí, dali, se fosse possível, também deveria levar um médico especialista, que é um psiquiatra. Outras formas não são eficazes. Por exemplo, existe um número
que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que é um número aí que a pessoa liga. Aí nós dizemos que esse serviço está incompleto, porque o CVV deveria receber uma ligação, por exemplo, de uma pessoa que fala em suicídio, e automaticamente esse CVV já está autorizado a encaminhar essa pessoa para o tratamento. Sim. Porque não tem nenhum fundamento uma pessoa passar horas escutando um outro que está falando que vai cometer suicídio, e depois desliga o telefone e ele vai cometer? Não. Então, o certo era que o CVV estivesse amparado, ligado ao SUS, para que, no caso desse, ele pudesse encaminhar imediatamente e essa pessoa fosse atendida, porque é um atendimento de urgência. Aí, essa questão de levar o pronto-socorro já remete àquela questão da falta de apoio governamental que se tem. Eu soube de casos recentes, inclusive, que a pessoa estava em surto, levaram até a UPA, quando chega na UPA, amarraram a pessoa lá na maca, sem nenhum tratamento mais específico. E a pessoa ficou horas amarrada numa maca na UPA. Olha, e esse aí ainda fizeram alguma coisa de interessante. Mas, veja, lá não tem nem maca. Porque eu andei lá, e lá é tipo uma poltrona. Lá, são umas 10 poltronas, mais ou menos, aqui em Cidade Satélite, que eu fui lá, né? Lá não tem muita gente qualificada. Não tem psiquiatra para isso, para começar, né? Não tem maca, não tem um leito. Eles dizem que tem. Se você escutar a conversa, aí o leito fica na clínica médica lá vizinho. Mas no lugar onde é o atendimento psiquiátrico não existe. É tipo uma poltrona grande. Então, obviamente, esse tratamento não é adequado. E tem que existir, nesse lugar, mais profissionais qualificados, porque os que estão lá estão adoecidos, porque eles também não estão satisfeitos com essa condição. Eles se sentem assim, jogam toda aquela responsabilidade para ele, sem dar as condições necessárias para isso. Então, lá precisa de mais profissionais desta área da saúde mental, precisa que existam os leitos de fato e os meios, por exemplo, medicamentos, e se for necessário, não se resolver no caso lá na UPA, ele deve ser encaminhado imediatamente para um leito em um hospital psiquiátrico, porque existem pacientes que precisam de um tratamento muito mais demorado. Então, de toda forma, da forma que você descreveu ou da que existe lá, ele é um tratamento inadequado. Verdade, doutor, verdade. Me diga uma coisa. Como foi dito também no início, trata-se de um problema de saúde pública, principalmente. Principalmente. Então, a gente deve tratar como tal, né? O que a gente vê muito por aí, cotidianamente, né? No dia a dia, a pessoa, isso é besteira. Isso aí é falta de Deus. Sim. É para chamar atenção, né? O que o senhor acha sobre essas colocações que a boa parte considerável da população faz quando vê pessoas nesse nível um nível de depressão elevado, de bipolaridade e de um extremo até, inclusive, né? É porque essa área da saúde mental, sobre ela pesa um estigma, um tabu, uma vergonha. Então, por exemplo, se você vai ao cardiologista, ele prescreve medicamento de pressão, ou vai a um endocrinologista, ele prescreve remédios para diabetes, você fica tomando sempre. E, inclusive, faz uma dieta, sem sal ou sem açúcar. Quando eu prescrevo um medicamento, o paciente pergunta logo, quando é que vai parar de tomar? Quando é que eu vou parar de tomar? Mas você não perguntou isso ao seu médico endocrinologista? Quando é que você ia parar esse remédio de diabetes? Não, perguntei não. E o médico da pressão alta, você não perguntou? Também não perguntou. Mas por que então você pergunta quando sou eu que vou prescrever? Porque as pessoas aceitam que o seu rim, ou o seu fígado, ou o coração adoeça, mas não aceitam que o seu cérebro pode adoecer. Porque uma doença mental, a mente é do cérebro, então o seu cérebro está doente. Então exige-se um tratamento, mas as pessoas têm vergonha disso. É como se dissesse, não, o problema aqui é minha perna, eu aceito. Mas quando é minha mente, é como se eu todo fosse incapaz. Ou seja, existe um estigma, uma vergonha, um tabu. E isso aí é também uma das frentes que essa campanha de Setembro Amarelo tenta lutar, para que se extingue esse tabu que existe a respeito da doença mental. Eu fiz um breve levantamento a nível mundial e pude perceber que apenas 38 países, no último levantamento feito agora pela OMS, né, e também divulgado aqui a nível local brasileiro, apenas 38 países hoje têm esse trabalho em âmbito nacional de combate, né, à depressão, ao suicídio, a essas doenças mais graves, né? Isso é preocupante, né? Com certeza, porque principalmente aqui no mundo ocidental, tem que sido um dos problemas que mais cresce, né? A saúde mental é uma das que estão sendo mais atingidas, principalmente
pelo estilo de vida e pela desassistência que há. Por exemplo, a região do planeta que mais tem crescido o número de suicídios é o continente americano. Então, nós estamos na América, aqui na América do Sul, e nós estamos sujeitos a esses aumentos do número de suicídios. Então, nós somos um dos países onde é preciso que se encampe essas batalhas a favor da melhora da saúde mental da população, de uma melhor assistência e de uma orientação para que as pessoas entendam como fazer para não adoecer mentalmente. E é saúde pública e é grave, né? Também nesse levantamento, o mesmo levantamento, dizendo que em relação ao suicídio, ele mata mais do que HIV, câncer de mama, guerras e homicídios. Eu fiquei abismado, eu não tinha essa dimensão desse crescimento, né? Dessa dinâmica, né? Vamos dizer assim. Com certeza, são números gigantes e que superam isso que você falou, que as pessoas não são bem informadas. Por exemplo, tuberculose mata praticamente 1 milhão de pessoas no mundo por ano. Sim. Então, quando você vai calcular, aí depende do que você vai ser informado. Por exemplo, imagina, quando era na época do Covid-19, todo dia diziam, morriam tantos. Mas se você... Hoje ninguém está dizendo morre tantos de tuberculose, por exemplo, mas todo dia morre milhares de pessoas no mundo de tuberculose. Sim. Então, se fosse divulgado isso, seria um alarme. Mas, no entanto, não há interesse da mídia nesse ponto, né? Houve naquela época. Mas nessas outras doenças não há interesse e nem muito menos na solução. E isso, com certeza, em relação a esse tema, existe também subnotificação, como existe também em demais patologias também, né? Nessa é mais. Porque, por exemplo, eu encontro um doente mental que diz, ele foi atropelado. Aí eu desconfio logo que não foi, né? Foi um suicídio. Sim. E assim vai. Sim, então, existem muitas situações em que ele tenta suicídio e às vezes não consegue. Só assim a gente sabe. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente automobilístico. Mas ele sobreviveu, depois de muito tempo, ele disse, não, na verdade, eu estava tentando cometer suicídio, né? E não consegui. É importante, né, doutor, o apoio de amigos e família, né? Tanto para combater quanto para prevenir, não é verdade? Sim. Esse apoio de amigos e família é um dos pilares, que é a socialização de qualidade. Não, eu digo fora a questão médica. A médica é essencial, vamos dizer assim, mas agregado a isso, né? Sim. Aí você vai entender, o médico tem a obrigação de falar sobre isso. Quando ele fala das mudanças positivas no estilo de vida, por exemplo, você fala na família, o médico tem que dizer, você vai todos os dias ter uma refeição sentado à mesa, numa hora só, não é na cama, no quarto, na rede, nem no sofá, é na mesa, numa hora só, ao lado de quem você gosta, conversando assuntos agradáveis. Bacana. Né? Então, essa é uma orientação que o médico tem que dar e tem a ver com a dieta, com a união familiar e com tudo mais. Então, o médico tem a obrigação de falar sobre o medicamento, e orientar uma psicoterapia e falar sobre o exercício físico regular, uma dieta saudável, uma socialização de qualidade, e não usar drogas. Por exemplo, quando você fala em socialização de qualidade, hoje existe esses encontros, essas amizades virtuais, digamos assim, que são fulminantes, instantâneas. Imagine, se eu estou com raiva de você no meu Instagram, eu bloqueio você, né? Mas na vida real não é assim. Eu tenho que ter um jogo de cintura, saber lidar com você. Então, eu vou aprendendo a viver. E talvez nós possamos construir um relacionamento duradouro, autossustentável, profundo, público. Mas, no entanto, nas redes sociais não é assim. E só que essas pessoas, por parte desses mais jovens, têm se acostumado com essas amizades de redes sociais. E essa não proporciona uma melhor saúde mental. Perfeito. Trazendo um pouco para a minha área agora, que é do direito, existem algumas, não sei se chama-se patologias também, né? Depressão, entre outros. Quais delas que as pessoas que são acometidas por essa patologia, por essa doença, tem direito a algum benefício no INSS, um BPC, ou quem trabalhar, um auxílio-doença, ou uma aposentadoria, alguma coisa nesse sentido? Quais são essa questão jurídica? A área, o direito, a área da medicina que ele tem mais interação é com a psiquiatria, porque é necessário uma opinião de várias formas. Por exemplo, existe uma lei que dá certos direitos aos autistas, existe a lei 10.206 de 2001, que fala sobre como são os tipos de internamento hospitalar e tudo mais. Então,
Por exemplo, agora, recentemente, que nós falamos anteriormente sobre o fechamento dos hospitais de custódia, houve uma resolução de 2023, de fevereiro de 2023, que é do Conselho Nacional de Justiça, resolução 487, que ela disse que deveriam ser fechados os hospitais de custódias, mas que no fringir dos ovos ele disse muito mais. Por exemplo, ele diz lá, entenda-se assim, o doente mental deve ser tratado e não punido. Então, de fato, hoje, se uma pessoa tem uma doença mental, pela resolução do Conselho Nacional de Justiça, está dizendo que ela não vai ser presa. E se estiver presa, vai ser solta. Então, um advogado, se tiver um cliente com uma doença mental, o médico qualificado vai descrever aquela doença e, pela lei, ele vai ter uma série de regalias. Então, um advogado, ele, quando entrevista um seu cliente e, por exemplo, ele está atuando em defesa daquele cliente, uma das coisas que ele tem que perguntar é sobre a saúde mental dele. Porque se ele tiver uma doença psiquiátrica notadamente grave, mas não especifica a intensidade. Mas se ele tiver uma doença psiquiátrica, segundo essa resolução, você tem meios de defendê-lo melhor. Então, essa é apenas uma das interações. Mas, por exemplo, nessa que você perguntou a respeito do benefício ao aposento. Se uma pessoa tem uma doença que incapacita para o trabalho temporariamente ou permanentemente, ele tem que receber um laudo circunstanciado, detalhando aquela doença, e não só com relação ao trabalho. Por exemplo, ele é incapaz de trabalhar parcialmente ou totalmente e temporariamente ou definitivamente. Ele é incapaz para os atos da vida civil. Ele não entende nem é capaz de se determinar adequadamente. Ou ele é incapaz para os atos da vida diária. Ele não consegue nem trocar roupa ou ir ao banheiro ou se levantar da cama. Então, tudo isso, trabalho, vida civil ou atos da vida diária, tem a ver com o advogado. Porque, por exemplo, se ele é incapaz para os atos da vida diária, o advogado, vendo que essa pessoa já está aposentada, ele pode requerer um adicional para ter um cuidador. Né? 25%. Pois é. Então, e se ele já é incapaz para o trabalho, mas agora está incapaz para os atos da vida civil, então o advogado vai requerer uma curatela. E assim vai. E se ele é incapaz para o trabalho, é temporário ou permanentemente, ele vai requerer um benefício ou um aposento. Então, a área da medicina que tem mais interação com o direito é a psiquiatria. Perfeito. Doutor Hernando Pinheiro, gostaria de agradecer de verdade ao senhor pela predisposição. A gente sabe da correria, o senhor está em Mossoró, está aqui e está na correria, né? Sim, tem um evento agora, né? Antes da gente encerrar, antes das considerações finais do senhor, tem um evento agora para os médicos. Sim, né? Sábado tem um evento para os médicos, que é... Porque os médicos, assim como você falou dos militares, né? São uma das partes mais comprometidas na saúde mental. E eles precisam também de tratamento também, né? Justamente. Então, esse evento é do Conselho Regional de Medicina e da Associação Norte Rio Grande de Psiquiatria, direcionada aos médicos para que os médicos tenham uma melhor saúde mental. Dia 14, né? Dia 14, sábado, às 8h30. Vai ser no Conselho Regional de Medicina mesmo? Exatamente. Perfeito. Muito obrigado pela presença do senhor. O senhor pode fazer suas considerações finais para o nosso público que vai estar nos ouvindo, nos assistindo, né? Ok. Que está em casa nesse momento. Eu desejo que você tenha uma melhor saúde mental. E se você está com saúde, que tenha um aumento no seu bem-estar. Então, para isso, o mínimo é que você tenha um estilo de vida saudável. Então, preste muita atenção no exercício físico regular, na sua dieta, na sua socialização, na sua espiritualidade, não use drogas. Quando você começar a pôr tudo isso em prática, você vai ter uma melhor saúde mental. E cada um desses pontos, existe um detalhamento. Você tem que procurar um profissional para ele lhe orientar. Por exemplo, quando eu falo em exercício físico regular, eu não estou falando uma caminhada. Geralmente, quem pode fazer uma caminhada é um idoso de 80 anos, de 90. Você que é mais jovem, tem que fazer exercício ao ponto de ficar fisicamente bem preparado. Então, por exemplo, você vai ter que ter muito músculo, pouca gordura, vai ter que ter força, resistência, velocidade, flexibilidade, equilíbrio. Então, faça o melhor para o seu desenvolvimento pessoal, que com certeza você conseguirá uma melhor saúde mental. Ok. Pessoal, ainda, né? Nós vamos fazer um sorteio com nossos seguidores. Existem algumas regras que vai ser postada hoje. Amanhã, domingo, vamos fazer o sorteio amanhã no final da tarde, tá bom? Livros do nosso... né? Especialista aqui, escritor, psiquiatra, 101 Pensamentos Espertos, Sucesso Emocional e Profissional. O psiquiatra responde. Esse aqui, além de ter ele físico,
que também vamos sortear. Existe também em PDF, para vocês baixarem também. E vamos disponibilizar também o link para vocês baixarem também, caso não seja possível ser sorteado aqui e contemplado. Doutor, todo convidado nosso aqui, a gente traz um pequenininho, uma lembrancinha, na realidade, de agradecer a participação do senhor, né? Obrigado. Eu agradeço pelo convite e acredito que seja algo muito importante você trazer essas informações, assim como as minhas, que é uma área específica, mas você traz outras informações relevantes e eu lhe apoio e lhe aplaudo por isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência, obrigado por vocês estarem comigo aqui. Próxima semana, mais uma entrevista especial do Pode Isso, o seu podcast. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.